Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre os primeiros dados do censo de 2022 que o IBGE liberou na corrente semana. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, o pessoal que vai fazer concurso, tanto para a área militar, como também para os vestibulares e também escolas técnicas, fiquem bem atentos, porque, ora, a partir do momento em que o IBGE começou a liberar os dados do censo de 2022, a probabilidade de o assunto cair no vestibular ou num concurso militar ou até mesmo num concurso técnico aumenta sistematicamente. Não só a possibilidade, como, com certeza, em inúmeros concursos que serão realizados no final de 2023 e daí para frente, nós teremos inúmeras questões analisando esses dados que estão sendo liberados pelo IBGE. Então, moçada, para iniciar o nosso encontro, vamos colocar aqui a logo do censo de 2022, lembrando que esse censo era para ter sido realizado no ano de 2020. Todavia, em função da pandemia do Covid-19, o IBGE foi obrigado a adiar o censo, porque não havia a mínima condição de realizar o censo numa época em que a pandemia estava causando inúmeros transtornos, provocando inúmeras mortes, enfim. Então vamos aqui analisar o primeiro dado desse censo, que é, na verdade, o crescimento da população. Então aqui nós temos a expansão da população absoluta, ou seja, do número total de habitantes. Os dados divulgados recentemente dão conta de que a população brasileira alcançou 203 milhões de habitantes. Esse dado ficou bem abaixo daquilo que era previsto pelo IBGE, que inclusive algum tempo atrás chegou a prever que a população brasileira iria ultrapassar os 213 milhões de habitantes. Já no final de 2022, o IBGE já projetava uma população inferior aos 213 milhões de habitantes inicialmente projetada. Então acreditava-se que a população deveria ficar entre 207 a 208 milhões de habitantes. E para surpresa de todos nós, os dados divulgados pelo IBGE dão conta que a população brasileira alcançou um pouquinho mais de 203 milhões de habitantes. Claro que os números aqui retratados mostram, o arredondamento. Então, como vocês podem perceber através desse gráfico, que retrata o crescimento da população brasileira, a população absoluta, de 1940 até 2022, você pode perceber que nós temos uma tendência de desaceleração bastante acentuada do crescimento da população. Repare que do censo realizado em 2010, quando então a população brasileira
alcançou 191 milhões de habitantes, em números redondos. Em 2022, quando então alcançamos 203 milhões de habitantes, nesse período a população brasileira teve um acréscimo de 12 milhões de habitantes aproximadamente. Então, no intervalo de 12 anos, nós tivemos um acréscimo de 12 milhões de habitantes, ou seja, 1 milhão de habitantes por ano, né? Vamos dizer assim. Então, por esse gráfico, é possível perceber que essa curva do crescimento da população brasileira está nos mostrando uma evidência de que o Brasil caminha rapidamente para a estabilidade populacional e, a partir daí, o decréscimo da população brasileira. Algum tempo atrás, inclusive, o IBGE previa que, a partir da segunda metade do século XXI, ou antecipadamente a partir da década de 2040, o Brasil entraria numa trajetória de crescimento negativo, ou seja, a população brasileira, em vez de aumentar, iria diminuir, inclusive com o IBGE projetando uma população de 177 milhões de habitantes para o ano de 2100. Só que esses dados que foram divulgados agora nos indica que o Brasil provavelmente poderá ingressar numa trajetória de crescimento negativo da sua população já a partir da década de 2030. Nossa população está passando por um acelerado processo de envelhecimento, o percentual de idosos vem aumentando progressivamente e nós vamos aguardar para os próximos dias outros dados demográficos que o IBGE irá divulgar para que nós tenhamos o percentual de idosos atual, ou seja, para que possamos também comparar com os próximos dados, os dados anteriores, para que tenhamos um raio-x mais profundo desse comportamento demográfico, não só do crescimento da população, como da expectativa de vida, enfim. Um outro dado que nós estamos vendo aqui retrata o crescimento vegetativo natural, que é dado em percentual aqui, que nada mais é do que a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. O que chamou muito atenção foi essa desaceleração brusca de 2010 para 2022. Em 2010, nós tivemos aproximadamente, mais uma vez aqui os dados estão arredondados, nós tivemos uma taxa de crescimento de 1,2% ao ano. E o censo que foi realizado no ano passado e parte desse ano indicou que essa taxa de crescimento recuou para 0,5%. Ou seja, o Brasil hoje já tem um comportamento a nível de crescimento vegetativo ou natural similar ao comportamento do crescimento vegetativo de muitos países desenvolvidos do mundo. Eu chamo a atenção de vocês apenas para analisar um aspecto interessante, que a nossa população brasileira, ela registrou seu período de maior crescimento, registrado entre as décadas de 1940 até 1960 e 1970, porque 2,9, 3, considerando a margem de erro estatístico, então podemos assim considerar que o crescimento de 1970 foi similar ao crescimento do censo de 1960. Quando então daí para frente percebeu-se uma desaceleração da taxa de crescimento vegetativo ou natural, onde você pode perceber através dessas taxas que aqui estão representadas que o Brasil vem mantendo esse ritmo de desaceleração da taxa de natalidade, assim como, claro, da taxa de fecundidade, que nesse caso é o número médio de filhos por mulheres
em idade reprodutiva. Então, por que está ocorrendo essa queda do crescimento vegetativo ou natural? Ora, nós sabemos que a partir, principalmente, da década de 1970, um conjunto de fatores combinados vem contribuindo direta e indiretamente para a queda da taxa de crescimento vegetativo da população brasileira. Então, a taxa de natalidade, assim como a taxa de fecundidade, estão recuando por quê? Ora, nós temos, vamos dizer, o retardamento na idade do casamento, as pessoas estão se casando mais tarde, nós temos a difusão dos métodos anticoncepcionais ou das técnicas contraceptivas, que estão atreladas a um maior planejamento familiar. Nós temos a concentração da população nas cidades, onde as pessoas têm mais acesso à informação e também o custo de criação é mais alto do que no campo. Nós temos a maior participação das mulheres no mercado de trabalho, então as mulheres que trabalham fora têm, em média, menos filhos do que as donas de casa. Nós temos também a questão do custo de vida, que indiretamente tem contribuído para que as pessoas promovam maior planejamento familiar, procurando adequar seu rendimento com o custo que gera os filhos que um casal possui, e por aí vai. Agora, essa taxa de crescimento, esse recuo de 0,7, foi um recuo mais acentuado, e nós temos que levar em consideração o papel da pandemia dentro desse contexto. Por quê? Ora, 2020 e 2021, muitos casais evitaram ter filhos pelo risco que isso oferecia, por exemplo, para a gestante, que num determinado momento teria que ir para o hospital para ter o bebê, a criança. Então, isso fez com que muitos casais evitassem ter filhos nesse momento crítico da pandemia do Covid-19, até mesmo porque não só isso geraria um risco para a mãe, como também para a própria criança, para o próprio bebê. E isso não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Então, na verdade, ainda não temos um raio-x completo da taxa de natalidade, da taxa de fecundidade em 2020 e 2021. Agora, com certeza, quando esse raio-x for liberado pelo IBGE ou por qualquer outro instituto de pesquisa, nós teremos como analisar o impacto da Covid-19 dentro desse contexto do crescimento vegetativo ou natural da população brasileira. Não, então nós temos que levar em consideração, moçada, fiquem ligados dentro disso aí, dentro desse contexto. Nós temos que levar em consideração o impacto da Covid-19 na taxa de crescimento vegetativo ou natural da população brasileira, que com certeza isso aconteceu. Então aqui nós temos a distribuição da população por regiões a nível percentual. Então pode-se perceber claramente que a região sudeste é aquela que possui a maior população do país. De acordo com os dados do censo de 2022, 41,7% dos brasileiros estão vivendo na nossa região sudeste. A segunda região de maior população absoluta é a região nordeste, com 26,9% dos brasileiros. A terceira é a região sul, com 14,7% da população brasileira. A região norte aparece em quarto lugar, com 8,5% da população brasileira, e a região centro-oeste, aparece em quinto lugar, com 8% da população brasileira. O pessoal que vai fazer concurso para a área militar, para uma ESA da vida, para a SpaceX, para bombeiro e por aí vai, polícia militar,
Isso aqui, de vez em quando, cai no concurso. Então, nós estamos aqui atualizando esses dados de acordo com os censos. Esses gráficos que eu estou mostrando aqui a vocês foram elaborados por mim, de acordo com os dados do censo que foram divulgados, amplamente divulgados durante essa semana pela imprensa e pelo próprio IBGE, onde eu também fiz minhas consultas. Aqui nós temos, por exemplo, as capitais que tiveram redução de população. Então, o censo ele trouxe uma curiosidade muito grande, né? Ele mostrou algumas cidades brasileiras, algumas capitais do Brasil, não só capitais, assim como outras cidades, que registraram uma redução da sua população absoluta. Ah, professor, o que teria causado essa redução da população absoluta de determinadas capitais? Aqui nós temos as capitais. Ora, em tese, em parte, migrações, em parte, os efeitos da pandemia do Covid-19. Então, dentre as capitais brasileiras, aquela que teve maior recuo da população foi Salvador. Salvador, em 12 anos, perdeu 10% da sua população. Saiu de 2.676.000, arredondando, né, para 2.418.000 habitantes. Repare, uma queda substancial. Em segundo lugar, vem Natal, que saiu de 804.000 para 751.000, com uma queda de 7%. Em terceiro, vem Belém, 1.393.000 para 1.303.000, 6%. Em quarto, Porto Alegre, que também perdeu população, saiu de 1.409.000 para 1.333.000. Em quinto, vem Recife, que saiu de 1.538.000 para 1.489.000, com uma perda de 3%. Belo Horizonte também perdeu 3%, saiu de 2.375.000 para 2.316.000. Rio de Janeiro perdeu 2%, saiu de 6.320.000 para 6.211.000. Então, para que vocês tenham uma ideia, só há dois fatores que a gente pode buscar como as causas fundamentais para essa redução da população absoluta: migrações e óbitos. Não tem outra justificativa que a gente possa utilizar para explicar o porquê dessas capitais terem perdido população nesses últimos 12 anos. Claro que a gente tem que levar em consideração os efeitos da pandemia. Eu tenho dito desde a época que a pandemia começou a se propagar que os resultados seriam terrivelmente duros e que os dados que estariam sendo divulgados, isso não só no Brasil, como em outros países do mundo, não retratariam a dimensão do número de pessoas que perderiam suas vidas por causa da pandemia. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o Brasil não perdeu um pouco mais de 700.000 pessoas na pandemia. Esse número de óbitos é muito maior do que o que foi divulgado, assim como também em outros países. Então, a subnotificação de casos pode estar, e eu particularmente acredito que esteja, por detrás desses resultados que estão sendo liberados pelo censo, a nível da taxa de crescimento populacional, a nível da redução da população em determinadas cidades, a nível de desaceleração, vamos dizer assim, também desse crescimento demográfico, e por aí vai. Então, aqui nós temos as cidades que registraram o maior crescimento populacional. Aqui eu inverti, né? Boa Vista, capital lá de Roraima, foi a cidade que teve maior crescimento percentual em 12 anos, 45%, saiu de 284.000 para 413. Em segundo lugar, Palmas, capital do Tocantins, que saiu de 228.000 para 303.000. Em terceiro lugar, Florianópolis, que saiu de 421.000
para 537 mil. Cuiabá, 555 mil para 651 mil, crescimento de 18%. João Pessoa, 724 mil para 834 mil, crescimento de 15%. Manaus, de 1.802.000 para 2.064.000, crescimento de 15%. Campo Grande, de 787 mil para 898 mil, crescimento de 14%. Macapá, de 398 mil para 443 mil, crescimento de 11%. Goiânia, de 1.302.000 para 1.437.000, crescimento de 10%. Brasília, de 2.570.000 para 2.817.000, crescimento de 10%. E Rio Branco, a capital do Acre, crescimento de 336.000 para 365, crescimento de 9%. Então aqui nós temos algumas cidades brasileiras cuja taxa de crescimento ficou bem alta, bem elevada. Isso, logicamente, que não é fruto única exclusivamente do crescimento vegetativo ou natural, mas principalmente das migrações, ou seja, cidades que atraíram um grande número de brasileiros. Isso se deve também, em determinadas situações, à busca de melhores condições de vida, à busca de emprego, enfim. Então, e a expansão das fronteiras agrícolas, como no caso de cidades localizadas, por exemplo, no centro-oeste e também no norte do Brasil, né? Mas a expansão das fronteiras agrícolas leva a população para o meio rural. Só que essa expansão das fronteiras agrícolas, no caso do centro-oeste e parte da Amazônia, está sendo acompanhada com a mecanização da lavoura. Então, na verdade, ela não leva a população para o campo, ela leva a população muito maior para as cidades. Então, você tem que ter esse nível de percepção para compreender a magnitude da dinâmica demográfica que explica o porquê dessas cidades terem registrado taxas de crescimento populacional bastante significativas. Aqui nós temos, por exemplo, a população por regiões, absoluta e percentual. Então, para que vocês tenham uma ideia, né? Aqui nós temos os dados à esquerda do censo de 2010, aqui à direita os dados do censo de 2022. Então, por exemplo, a região sudeste, ela teve um acréscimo superior a 4 milhões de habitantes. Ela saiu de 80.364.410 para 84.847.187. O sul também teve um crescimento. A população aumentou de 27.386.891 para 29.913.315. Então, na verdade, aqui nós tivemos um acréscimo de pouco mais de 2 milhões de habitantes, quase 2 milhões e 600 mil habitantes, quase isso. Aqui, na região centro-oeste, a população pulou de 14.058.094 para 16.287.809. O centro-oeste tem sido uma das regiões que mais atrai brasileiros, o que também contribui para o aumento do percentual. Aqui na região nordeste, a população ela passou de 53.081.951 para 54.644.582. Então, nós tivemos um acréscimo aí de aproximadamente 1,5 milhão só de habitantes. Claro que o Nordeste, historicamente, é uma região de onde partem boa parte das migrações interregionais do país. E isso vai explicar o porquê da menor expansão da população da região Nordeste. E a região Norte, ela saiu de 15.864.454 para 17.349.619. Então, nós tivemos aí aproximadamente um acréscimo, né, de 1 milhão, 2 milhões na verdade, né, 2 milhões e 500 mil habitantes, aproximadamente isso. Então, esses dados aí também são importantes para, sobretudo, a rapaziada que vai fazer concurso para a área militar, porque é comum que
nos concursos militares se aborde esse tipo de temática, até mesmo porque são questões que requerem, no meu entendimento, uma decoreba, e não tem muito sentido você ter que fixar tanta informação a nível de dados quantitativos, dados percentuais a respeito da população. Mas, infelizmente, é dessa forma que muitas vezes as questões são elaboradas em concursos militares. Então vocês têm que ficar espertos. Aqui nós temos o crescimento populacional por regiões, mostrando que em todas as regiões nós tivemos uma desaceleração do crescimento. Então aqui é um gráfico que mostra, né, a expansão do crescimento por regiões e também pelo Brasil. Então você pode perceber que a partir do censo de 1991/2000, nós temos aí essa tendência de desaceleração do crescimento da população, e a única exceção à regra foi a da região sul. Repare que a região sul foi a única região brasileira que teve um aumento do percentual em relação ao censo de 2010, ou seja, em relação à década de 2000, 2010. Foi a única região que teve um comportamento inverso em relação às demais regiões do Brasil. Então você pode perceber por essa linha vinho que a região sul ela teve um pequeno aumento da taxa de crescimento da população, e isso, no meu entendimento, só pode ser explicado por um fator. A região sul começou a atrair um número maior de brasileiros, e isso acabou se refletindo num crescimento maior da população quando comparado aos dados coletados na década de 2000, que foram utilizados para o censo de 2010. Aqui nós temos a densidade demográfica, só um minuto. A densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Professor, como é que se calcula a densidade demográfica de um país? Ora, de uma região, de um estado, de um município, é só você pegar a população e dividir pela área. Então a densidade demográfica nada mais é do que o resultado da divisão da população absoluta pela área. Então o Brasil atingiu uma densidade demográfica de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. A região de maior densidade demográfica é o Sudeste, com 91,7 habitantes por quilômetro quadrado. Sudeste. Depois vem a região Sul, aqui está errado, aqui não tem esse não. A região Sul, com 51,8 habitantes por quilômetro quadrado. O Nordeste, com 35 habitantes por quilômetro quadrado. O Norte, 4,48 habitantes por quilômetro quadrado. E o Centro-Oeste, com 10,01 habitantes por quilômetro quadrado. Então, na verdade, né, a região de maior densidade demográfica é a Sudeste, a de menor densidade demográfica é a região Norte. Lembrando que houve um erro aqui de digitação, aqui é a região Sul, com 51,8 habitantes por quilômetro quadrado. Então, e nós temos esse raio-x para mostrar a vocês que também, através da densidade demográfica, é possível analisar que a população brasileira é mal distribuída no espaço geográfico. Professor, dentro desses dados que já foram liberados pelo IBGE, como ficaria essa questão do bônus demográfico, que a gente também chama de janela de oportunidades ou janela demográfica? Lembrando que a janela demográfica, ela se abre quando a população em idade ativa, que é a soma de toda a população que tem de 15 a 64 anos, é maior do que a razão de dependência, que é a soma da população que tem de 0 a 14 anos, com os idosos acima de 15 anos. Então, nesse exato momento, a janela demográfica brasileira ainda está aberta, o bônus demográfico. Então, ainda estamos vivendo o melhor momento para que o país
possa se desenvolver, desde que o governo faça a sua lição de casa, crie as condições para que a economia se desenvolva, invista na educação, ciência e tecnologia, não só para qualificar a mão de obra, mas também para gerar trabalhadores qualificados e especializados para o mercado de trabalho. De acordo com os demógrafos, mediante esses dados que foram publicados essa semana do censo, prevê que essa janela demográfica vai se fechar na década de 2030. E quando essa janela demográfica se fechar, o Brasil terá maior dificuldade para se desenvolver. Maior dificuldade não significa que nós não iremos nos desenvolver. É maior dificuldade. Por quê? A partir da próxima década, a razão de dependência ela vai aumentar. Por que isso? Porque a população brasileira ela está envelhecendo. Então, a partir do momento em que a razão de dependência ela aumenta e a população dentro dessa faixa que nós chamamos de razão de dependência ultrapassa a população em idade ativa, sobretudo dentro do contexto do envelhecimento da população, ora, o governo terá maiores gastos com aposentadorias, com pensões, com saúde. Então, isso nos remete a tirar uma conclusão, que brevemente nós teremos que fazer uma nova reforma da Previdência para que o governo possa atender às demandas de uma população em processo de envelhecimento, que é um fato que já ocorreu nos países desenvolvidos, inclusive muitos dos quais hoje têm um percentual de idosos maior do que o percentual de jovens, e o Brasil está caminhando a passos largos nessa direção. Acredito eu que já em 2050 a população idosa no Brasil deverá estar beirando a casa dos 30%. E o Brasil, ele já deve registrar, talvez já na próxima década, a configuração de uma pirâmide etária invertida. O IBGE ainda não liberou a pirâmide etária, relativa ao censo de 2022, mas tudo leva a crer, inclusive, que essa pirâmide etária brasileira já tenha características de uma pirâmide invertida, assim como os países desenvolvidos possuem pirâmides invertidas, ou seja, países com taxas de crescimento muito baixas, em alguns casos, países com taxas de crescimento vegetativo negativas, e o Brasil ele caminha a passos largos nessa direção. Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise sucinta relativa aos primeiros dados do censo de 2022. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta, deixe aí o seu comentário, ajude o professor Eugênio Bastos a divulgar esse trabalho, porque o único objetivo do canal Geogênio é a democratização do ensino da geografia, se transformando numa ferramenta de apoio para os jovens e adultos que irão fazer concurso. O canal Geogênio não tem fins lucrativos, não tem por objetivo a monetização do canal. Chegará o momento em que esse canal será monetizado, está bem perto disso, inclusive, mas assim que ele for monetizado, todo o recurso que for transferido pelo YouTube para a minha pessoa será revertido a instituições de caridade, porque eu não criei um canal para ganhar dinheiro com a monetização dele, e sim para ajudar você que está se preparando para um concurso e também servir de uma plataforma de aprendizado para aquelas pessoas que querem saber um pouquinho mais de geografia. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!